Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Bem, o assunto que o Vejam Só vai explorar hoje é, mais uma vez, ligado à volta do Senhor Jesus. Há uma intensa discussão, e a gente já tem feito aqui no programa várias vezes, né, a respeito dos eventos que deverão seguir à volta de Cristo. Para um determinado grupo de cristãos, o Senhor Jesus vem, mas não instala o juízo final ainda. Ele instala um reinado, um reino que vai durar 1000 anos ou, sei lá, um tempo considerável, né? Se 1000 for um número simbólico, mas de qualquer modo ele reinará efetivamente, historicamente, concretamente neste planeta, aqui, antes do fim de todas as coisas e da instauração do estado eterno, com os perdidos indo para o lago que arde com fogo e enxofre e os salvos indo para a Nova Jerusalém. Para outros grupos, não é bem assim. O Senhor Jesus Cristo vindo encerra a história desse mundo. Não há um novo período vivido aqui no planeta, porque ele vai se desfazer. A volta de Cristo determina o fim de todas as coisas, o fim da história, a instauração do juízo final e o início do estado eterno. Pois bem, essa discussão você já tem acompanhado, os prós e contras dos dois lados são muito fortes e é por isso que a gente sempre repercute esse tipo de coisa, para nos ajudar a entender a nossa própria posição. Muitas vezes a gente a revê, a gente fortalece. Pois bem, em Daniel, um livro profético, lá do Antigo Testamento, no 2º capítulo, aparentemente, há um texto que, nós vamos ver na matéria de abertura, dá muita força para a ideia de um reinado milenar. Aliás, a expressão reino é declarada de forma absolutamente explícita, né, pelo profeta. Então, como negar o reinado milenar histórico de Jesus aqui no planeta Terra, à luz de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Vamos examinar a questão e vamos examinar, acima de tudo, a passagem da Escritura, porque ela foi feita para nos edificar e nos tornar pessoas mais operantes para o reino de Deus, seja ele agora ou no futuro, e nos tornar também filhos mais próximos do nosso Pai Celeste. No ar, o Vejam Só. Olá, com alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que tem um presentão aí para você que nos acompanha. Nós vamos sorteá-lo entre todos que votarem na enquete postada no site vejamsó.com.br. Conosco hoje o professor da IETEB, que é a Escola de Teologia das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, o pastor e professor Gustavo Gonçalves. Seja muito bem-vindo, pastor. Paz e graça. Paz. Obrigado. Até onde eu sei, é a sua estreia. Yes, minha estreia. O senhor começa hoje aqui no Vejam Só. Isso, com muita alegria. Muito obrigado pela presença do irmão. Onde fica o IETEB, onde o senhor leciona? Fica em Osasco, ali no início da Avenida dos Autonomistas. E ele está numa situação bem estratégica devido à facilidade. Nós temos alunos não somente da Assembleia de Deus, de outras igrejas e denominações, e o acesso é muito fácil. As aulas são de segunda a sexta à noite e tem um modular o sábado todo. O senhor mesmo não é da Assembleia, né? O senhor é batista. Não. Eu sou da Igreja Batista, estudei fora há muitos anos e estudei inclusive há muito tempo, fiz residência de doutorado numa denominação que nem é batista em Chicago, porque chega a um certo nível que as denominações já não mexem muito com a teologia, extrapola a doutrina, né? Então a gente tem várias raízes aí, mas atualmente temos estado no Brasil com a Igreja Batista. Muito obrigado pela presença do irmão. Prazer. Deus obrigado. Amém. Nós estamos aguardando a chegada do nosso parceiro, o reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Granja Viana,
ele já está perto. Enquanto ele chega, nós vamos assistir a matéria que apresenta o tema. Preste atenção que o texto é forte e como é que a gente vai aplicá-lo à discussão de hoje. Vejam só. Estudar o livro de Daniel é uma experiência extremamente fascinante. Além de ser um livro profético, é também um livro histórico. Ele descreve o passado, discerne o presente e antecipa o futuro. E falando nessa questão, hoje vamos estudar um versículo que trata sobre o surgimento de um reino que jamais será destruído. Será que Daniel está falando do reino milenar de Cristo? Bom, antes de iniciarmos o nosso debate e, consequentemente, o nosso estudo de hoje, vamos ler o versículo tema do nosso programa. Abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nosso primeiro passo nesse estudo de hoje é entender o contexto do texto que acabamos de ler. Dessa forma, podemos identificar sobre qual assunto Daniel estava falando. No capítulo 2, é relatado o sonho de Nabucodonosor, que tirou o sono e perturbou o espírito do rei. Esse momento revelou a fragilidade dos poderosos. Afinal de contas, a segurança do império estava ameaçada por algo fora do controle, algo invisível, além desse mundo. Por isso, Nabucodonosor ficou inseguro, inquieto e perturbado. Em consequência disso, a paz de todos os sábios da Babilônia também foi perdida. Isso acontece pois ninguém teve capacidade de dar a interpretação do sonho, uma demonstração clara que a sabedoria deste mundo tem limite. Então aparece Daniel e, através do seu servo, Deus revela de maneira maravilhosa sua soberania sobre os governos do mundo, a destruição dos megalomaníacos impérios e o estabelecimento vitorioso do reino de Cristo. Na interpretação do sonho, vemos que apenas o reino de Cristo é invencível e dominará para sempre. Alguns teólogos dizem que esse reino já se iniciou com a primeira vinda de Cristo e alcançará a sua consumação no seu retorno glorioso. Esse grupo são os chamados amilenistas. Outros, no entanto, afirmam que esse reino vitorioso de Cristo ainda virá, conforme narrado em Apocalipse 20, e depois da segunda vinda de Cristo. Esses são os chamados pré-milenistas. Depois de lermos o versículo e estudarmos algumas posições teológicas, e então, qual é a sua opinião? Ainda acha que é possível negar o reino milenar de Cristo? Ou o texto de Daniel traz e confirma esse reino de Jesus? Bom, para não te complicar, vou te dar mais um tempo para responder. Primeiro, assista ao debate do Vejam Só de hoje. Aí depois sim, você pode dar a sua opinião. Então, um ótimo programa e até a próxima! Muito bem, legal. Tá aí, ó. Palavra de Deus em primeiro plano, a Bíblia Sagrada, da onde emana toda a nossa reflexão, pois ela é a nossa regra única e infalível de fé e de prática. Nós ainda estamos aguardando a chegada do Reverendo Dantas, ele já está na avenida onde ficam as nababescas instalações dos nossos estúdios, né? Ele já estará aqui. Então eu vou inverter um pouquinho a ordem, vamos colocar a enquete agora para você. Tá? A enquete ela é paralela ao tema, não tem influência direta na discussão. Lá no vejamsó.com.br você vai encontrar a seguinte pergunta. Vamos lá. Cadê? Está aqui. Você crê em um literal reino milenar de Cristo? O que a gente entende por literal reino milenar? É a ideia de que Jesus Cristo reinará literalmente
corporalmente, fisicamente, historicamente, a partir do planeta Terra. Ele vem de novo, não para nos levar para o céu, nem para instaurar o estado eterno. Ele vem para reinar, pelo menos por 1000 anos aqui na Terra. Essa é a ideia de reino literal, reino milenar de Cristo, tá? Primeira resposta, sim. Ué, a Bíblia não fala que Jesus vai fazer isso? Lá em Apocalipse tem inclusive a descrição da volta de Cristo e o reinado dele, aprisionando o diabo e tal. Segunda resposta, não. O reinado milenar de Cristo é simbólico, é espiritual, já existe, Jesus já reina, Efésios mostra isso de forma muito clara e tal. Então, vamos lá, você é que vai responder, sim ou não. Crê no reino milenar literal de Cristo na Terra, sim ou não. Votou na enquete? Você se habilita a ganhar esse presentaço aqui, ó. Expiação Ilimitada. Acabou de sair esse livro, tá? É um livro da série Arminianismo, né? Teologia Arminiana, escrito pelo pastor Carlos Augusto Vailate, que você já viu aqui várias vezes aqui no programa, sempre com participações absolutamente brilhantes, né? Ele escreveu o livro explorando um dos itens. Ele é muito esperto, né? Ele pegou justamente o item mais polêmico, né? Ou mais frágil da tulipa, né? Que é o acróstico de doutrinas que sintetizam o calvinismo da maneira como ele é entendido majoritariamente. Então, Jesus teria morrido só pelos eleitos, só por aqueles que Deus escolheu? É sobre isso que o livro trata. Vou sortear para quem votar na enquete. Mas a ideia é a seguinte, ó. Você vai se matricular no curso bíblico da Agrade ou qualquer outro curso. Tem uma infinidade de cursos diferentes. Tem curso de capelania, de evangelismo, tem curso de música. Você vai aprender a tocar violino, por exemplo, ou outro instrumento de orquestra na Agrade. Tem curso de direito eclesiástico, novidade. Agora está sendo implantado o curso de primeiros socorros. Você que tem uma igreja muito grande, você sabe que você precisa ter gente aí preparada para uma eventualidade, alguém passar mal lá e tal. A Agrade vai te ajudar nisso. Olha, tem curso que não acaba mais, de teologia, de pós-graduação em teologia, de capelania, de evangelismo, curso de análise bíblica. Agora em agosto começa um curso específico sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, curso específico de escatologia, tá cheio de curso lá. Nem todos eles são ministrados em todas as filiais, são mais de 600. Então o que você vai fazer? Você vai anotar o telefone da Agrade, 0 operadora 11 3115 0819, e amanhã, no horário comercial, pega o endereço. Ah, mas amanhã é sábado. Tem aula na Agrade, funciona, pode ligar lá, tá? A Carla, a Camila e qualquer outra das moças simpaticíssimas que ali trabalham vão te atender muito bem. Tem Agrade no Brasil todo. Pegou o telefone? 0 operadora 11 3115 0819. Muito bom. Vamos lá, nós estamos aqui com a estreia do pastor e professor Gustavo Gonçalves, que é professor na Escola de Teologia das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, aqui no município de Osasco. E eu queria que ele... Como é que ele responde a pergunta tema na sua primeira fala? Dá para negar o reino milenar de Jesus à luz de Daniel 2,44, pastor? É muito difícil. Eu creio que é impossível negá-lo, porque a evidência, tanto no Antigo Testamento, com as profecias, inclusive Daniel, que é tão preciso, quanto no Novo Testamento, são abundantes demais. Uma das dificuldades com o livro de Daniel, principalmente quando se trata da erudição mais liberal, é a data do livro. Ele é tão preciso quando fala dos reinos e dos reinados que subirão e cairão, e esta quebra desta pedra que destrói a estátua no sonho de Nabucodonosor, que alguns até levam uma data para a canonização do livro já próximo ao nascimento de Jesus. E alguns liberais vão até além do 1º século para datá-lo, porque fica muito difícil para a erudição acadêmica liberal entender como que tão cedo, 530 anos antes de Cristo, pôde acontecer uma profecia com tamanha precisão, descrevendo praticamente toda a história profética
raça humana. Muito obrigado. Depois a gente tem uma série de questões aí para perguntar para o irmão. Chegou o reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, passou lá na Granja Viana. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, Heber. Tudo bem, graças a Deus. Aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e de conhecer mais um colega de ministério aí, servindo ao Senhor juntos. Onde fica a IPB na Granja Viana? Fica na rua Belo Horizonte, número 95, quilômetro 25 da Raposo, ali em Cotia, aqui na Grande São Paulo. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço, Heber. O irmão estava ouvindo as ponderações do pastor Gustavo Gonçalves e agora a gente quer ouvir as suas. O senhor sabe que lá em Daniel 2,44 faz parte do sonho profético de Nabucodonosor a instauração de um reino. Não é o reino milenar de pedra cortada sem auxílio de mãos e que esmiuça todos os outros pedaços da estátua? Sim, acredito que sim. Só que esse reino, por enquanto, ele foi inaugurado na vinda de Cristo já. E aí a colocação do reverendo ajuda nesse sentido, né? É tão certo os reinos ali que depois do quarto reino, o quinto veio de Cristo. E cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Só que Cristo mesmo, ele diz que o reino dele estava presente, mas ainda não. Então tem o já e o ainda não, né? Quando ele expulsava demônio, quando ele curava, ele disse que é chegado o reino de Deus. Aí depois ele disse que o reino de Deus ainda virá. Então nós acreditamos que já iniciou aquele reino milenar de Cristo. Só que ele é espiritual, tanto no céu ele está reinando, como na terra ele está reinando nos seus súditos, nos crentes, no coração dos crentes. Mas ainda virá o reino, se materializará na volta de Cristo. Quando então chegará o fim de todas as coisas. Então Daniel profetizou e profetizou certo. Cristo veio e cumpriu essa profecia de Daniel. Só para explicar direitinho, irmão. Quando o irmão fala assim, ele se materializará na volta de Cristo, essa materialização se dará historicamente? Quer dizer, o mundo não acaba, então? Não, aí onde está? O mundo acaba. E Cristo, então, o reino de Deus é o eterno. É o eterno. Já na eternidade. Isso, o novo céu e nova terra chegará depois da volta de Cristo, segue-se o juízo e novo céu e nova terra. Não tem reino milenar. Não tem reino milenar literal aqui na terra, com Israel. Essa é a diferença, talvez, do ponto de vista. Essa é a diferença. O Israel é a igreja hoje, né? Somos a igreja. Sei. Vocês vão brigar depois sobre isso daí. A gente já pôs a enquete no ar e antes de qualquer coisa, eu vou mandar um alô especial aí para você que gosta do seu pastor, da sua pastora, da família dele, né? E o casal. Eu vou pedir para você abençoar o casal que lidera a sua igreja, o pastor e a esposa ou a pastora e o marido, tá? Tem um presente que você pode dar, que você ainda não pensou nisso e vai ser muito bom. Não precisa ficar esperando o sorteio do fim do semestre para o pessoal da fotografia. Dá um fim de semana para o seu pastor, para a sua pastora, lá em Monte Verde, a Suíça brasileira. Tem o Hotel Guanxi e tem a pousada Estrela Alpina. Ambos estão ligados a irmãos da Missão Horizontes. O Hotel Guanxi fica dentro da Missão Horizontes. A Estrela Alpina fica nos lugares próximos dali. Você liga lá, né? O site está aí na tela para você pegar, pousadestrelaalpina.com.br, e marca lá um fim de semana para o seu pastor e para a sua pastora e conhecerem não apenas Monte Verde, que eles vão lá passear, né? Mas conhecerem também o Ministério da Missão Horizontes, uma coisa seríssima, que tem feito uma diferença enorme na vida dos adolescentes. Eles têm ministério para adolescentes, transformá-los em missionários. Não é aquela ideia de missionário clássico que você está acostumado, não. O seu pastor, a sua pastora vai voltar com outro horizonte, né, missionário, com outra perspectiva a respeito do trabalho evangelístico no mundo, especialmente na janela 1040, tá? Eu conheci um rapaz, um dos alunos lá, ele já está na Indonésia, ele já é missionário na Indonésia, tem 19 anos de idade, e está se preparando para pegar o brevet, e ele vai ser piloto, né, de avião lá na Indonésia, que é na verdade é um arquipélago, né, cheio de ilhas lá e tal. A locomoção lá é muito difícil.
e como piloto ele vai poder atender os irmãos em Cristo lá, como a Asa de Socorro faz aqui. Só que ele vai ter um emprego comum, né? Vai ser sustentado de maneira absolutamente normal e transferir a sua experiência por Cristo por meio da comunhão. É assim que a gente funciona na Janela 1040 e a Missão Horizontes é que melhor prepara para isso. Os adolescentes têm estágios, né? Eles fazem o high school em países de fala inglesa e também em países de fala hispânica. Eles são treinados para os dois grupos e podem servir ao Senhor em qualquer lugar do mundo de maneira muito eficiente e com... Olha, só indo lá para ver. Vai lá, manda teu pastor lá, passa o fim de semana lá, não vai falir a sua igreja com isso não, tá? A Missão Horizontes vai dar todo apoio, vai dar um desconto lá no hotel ou na pousada e eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção, não só para o mas também para a sua igreja, tá bom? Chegou a hora mais legal do programa, é quando você participa dele, né, com a sua fotografia. A gente tem conhecido as pessoas que assistem ao Vejam Só. Você já fez a sua? Tem que fazer a foto de todo mundo que assiste ao programa na sua companhia, identifique cada uma delas, coloque também a cidade, o estado onde você mora e poste tudo isso no facebook.com/programa Vejam Só. Se você for como eu, não sabe como fazer isso direito, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu entrei no Facebook foi hoje. Né? Sou um dinossauro assumido, tanto é que tem um artigo no meu blog sobre dinossauros, feito em minha homenagem, diga-se de passagem. Você pede pro seu neto, pro seu sobrinho, todos eles vão fazer isso em menos de 1 minuto, e você vai ficar embasbacado, como eu fico, né? Mas o importante é participar, porque os prêmios são fantásticos. A primeira foto de hoje vem lá da Bahia. Setembro eu devo estar na Bahia, tá? Setembro agora eu devo estar na Bahia, se Deus quiser. Lá em Itaperoá, na Bahia, nós temos o Brás, a Elane e a Neisa. Então aí a família que assiste ao Vejam Só juntos. Deus abençoe vocês. O ósculo santo aí pro povo da terrinha. Aqui da capital de São Paulo, o Elisvaldo Moura. Tá aí, Elisvaldo. Vem assistir a gravação. Você mora aqui na capital, é só se acertar com o João Vitor no Facebook do programa. Facebook/programa Vejam Só, tá? Essa fotografia do programa de ontem, exatamente, o pastor da Igreja Batista da Penha, tá lá, né? Olha só, então ele já postou hoje. Deus abençoe você, Elisvaldo. Lá no Mato Grosso, em Nova Mutum, tem a família Marques Cidade. Olha que família bonita. Todo mundo assistindo ao programa juntos, que bênção, né? Garanto que quem postou foi aquela garotinha lá que só tá aparecendo metade do narizinho dela, né? Tem um olhinho de menininha de sapeca aquela ali, vou te contar, hein? Olha só, a família Marques Cidade, lá de Nova Mutum, no Mato Grosso, Deus abençoe. Voltamos para a Bahia, agora em Serrolândia, Joilson Oliveira. Oi, Wilson, tem pose de galã, hein? Legal. Beleza, Deus te abençoe. Um ósculo santo para você e para sua igreja, tá bom? Agora nós vamos para Pernambuco. Em Carpina, lá em Pernambuco, tem essa família também, ó. O Kevin, Felipe, o Leonardo e o Rafael, né? É o clube do Bolinha, lá de Carpina, Pernambuco. Todos os rapazes lá assistindo ao programa juntos. Deus abençoe vocês. E a última foto é de Curitiba, capital do Paraná. A Lucineide e a Gabriele, né? Assistindo a 2 gerações, né? As diferentes assistindo ao programa juntas. Que Deus abençoe vocês. Sabe que um dos presentes que nós vamos sortear agora no fim do semestre é justamente um fim de semana lá naquela pousada que você viu as fotos em Monte Verde, né? Lá em Minas Gerais, pousada Estrela Alpina. Então, quem fizer a foto, postar no facebook.com/programa Vejam Só, direitinho, está concorrendo, entre outros presentes, a esse presente, um fim de semana na pousada Estrela Alpina, lá em Monte Verde, nas Minas Gerais. Mas a minha ênfase para você conhecer Monte Verde é para você entrar em contato com a Missão Horizontes. É um pessoal seríssimo e muito abençoado. Sua vida vai ficar muito impactada. Acomodações sensacionais, recebem incrédulos, não precisa ser evangélico, lá não é convento não, tá?
Lá não é convento. Pode ir tranquilo, vai ser muito gostoso. Você tem que ir abençoado. Vai por mim. Bom, Reverendo Flávio Dantas, o irmão no bloco anterior explicou para nós que o reino de Jesus já começou, certo? Ele não vai vir para começar o reino, como dizem os pré-milenistas. Isso. Ele já começou. Já começou. Ele já reina. Então eu queria que o senhor explicasse para nós, e depois o o pastor e professor Gustavo Gonçalves vai comentar. Eu queria que o senhor explicasse para nós a passagem de Daniel, que está escrito que, depois que você viu toda a estátua bonitinha, os artelhos misturados com ferro e barro e tal, uma pedra usa tudo. E aí Daniel disse que essa pedra é o reino, que o senhor disse que é o reino de Jesus. Isso significa então que todos os reinos da terra já foram esmiuçados por essa pedra cortada sem auxílio de mãos humanas? Boa pergunta, Heber. Como o império, nas dimensões que foram os impérios babilônico, o império depois Medo-Persa, depois o império grego-macedônio com Alexandre e depois o império romano, isso já não existe mais. Nenhum império daquela magnitude. E hoje o império mesmo, o governo está nas mãos de Cristo. Cristo é o grande rei de toda a terra. Até aqui na terra, nenhum império é maior do que o dele. Agora, o dele não é um império localizado numa nação. Ele não é um rei de uma nação. Ele é o rei do seu povo, dos crentes, daqueles que creem nele. E aí o reino de Deus hoje é universal. Ele está espalhado por toda a terra. Em todos os cantos existem cristãos. E aí está, onde estiver um cristão, está o reino de Deus. E essa profecia de Daniel, ela se cumpriu em Cristo porque ele diz isso: depois desses reis, ou seja, daqueles 4 reis, viria o reino, esse reino que Deus então iria trazer sem auxílio de mãos, ou seja, vindo da parte de Deus. Não seria um governo humano, mas estabelecido por homens, mas um governo estabelecido por Deus. E aí você vê que as profecias do Antigo Testamento dos Salmos se cumprem. Lá em Atos, Pedro fala que, por exemplo, o Salmo 89 se cumpre lá em Cristo, né, e ele veio. Lucas 1, 33, quando foi anunciada a vinda de Cristo, já fala desse reino, né? Lucas 1, ele vai falar do Cântico de quem? Deixa eu olhar aqui, Weber, abrir o texto que, de memória... Seu de Isabel, ainda é Zacarias. Não, é Lucas narrando, né, a vinda de Cristo, né? O 31 e o 32 diz assim: eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É a anunciação, aqui né? anuncia que o reino foi dado a Cristo, né? Por exemplo, também, Heber, a própria genealogia de Jesus foi escrita em Mateus 1 para provar que ele era descendente de Davi e que ele tinha direito, inclusive, ao trono. Pilatos, quando interrogou Jesus, perguntou a Jesus: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes, eu sou de fato. E aí Jesus ele se apresenta como rei. E ele, agora o reino dele, ele disse que o reino dele não é ainda visível, de visível aparência, mas já chegou. Como eu falei, quando Jesus expulsa demônios, quando Jesus cura, aí os diziam: ele expulsa por Beelzebu. Ele diz: e por quem expulsa então os seus filhos? Aí ele diz: olha, certamente se eu expulso Satanás é porque o reino de Deus chegou até vós. Ao nascer, Jesus começa a ser anunciado o reino de Deus. Ao morrer e ao ressuscitar, Jesus então ele assume o trono. E aí, Apocalipse capítulo 11, que eu gostaria de ler também, na ressurreição, e Paulo fala da ressurreição de Cristo como cumprimento da profecia lá dos Salmos. Né? Depois a gente vê isso. Mas aí, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que é a 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: no céu, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui está falando, quando Jesus, no capítulo 12, fala da ascensão de Jesus, da chegada nele no céu e da expulsão de Satanás lá do céu, e diz novamente: agora veio a salvação por de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que o acusava de dia e de noite
diante de nosso Deus. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus está reinando já, ele é o rei de toda a terra. Agora, e aí ainda há de concretizar. Em 2 Coríntios diz que ele está reinando até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então entregará o reino a Deus no final. Ele está reinando já, mas ainda não, digamos assim, ainda concretizará o seu reino. Começou com a sua ressurreição, e lá em Apocalipse 19, quando fala do reino milenar, fala que as almas estão reinando com Cristo lá no céu. E aí Cristo está reinando tanto lá no céu como aqui na terra. Né? Outro texto diz que Jesus, o reino de Deus, está dentro de nós. Né? No presente ele está dentro de nós. Tá bom. No futuro ele se manifestará de maneira plena. Essa é a visão que a gente chama de milenista, não é nem amilenista, mas milenista. Amilenista porque também é conhecido assim. É o milênio realizado, né? A ideia do milênio. O milênio inaugurado e depois o milênio realizado na volta de Cristo. E aí virá o final. O reverendo Leandro explicou isso para nós. Muito bem. Aliás, faz tempo que ele não veio, né? Precisamos trazer o reverendo Leandro. Bom, nós estamos com uma estreia hoje no programa. O pastor e professor Gustavo Gonçalves, ele é ministro batista e professor na IETED, que é a Escola de Teologia das Assembleias de Deus, do Ministério Madureira. No primeiro bloco, ele disse que Daniel fala, sim, da instauração de um reino histórico e terrestre do Senhor Jesus. Não sei se ele mudou de ideia depois de ter ouvido o reverendo Flávio. Não mudei de ideia. Aliás, várias posições do reverendo são similares, não é? A questão dos reinos mencionados em Daniel, né? O reino da Babilônia, o Medo-Persa, depois o grego e aí o romano. Foi a pergunta inicial que o irmão fez para o reverendo. O que aconteceu e o porquê? Eu ensino hermenêutica. E uma regra áurea e hermenêutica é que a Bíblia explica a Bíblia. E um dos crimes que eu vejo sendo cometidos, há vários, no púlpito brasileiro, é justamente, eu não sei se é por anorexia teológica ou se é por puro descaso mesmo. A falta de cuidado com o contexto total das Escrituras. Então, de Gênesis a Apocalipse, o autor é Deus, certo? Ele usou vários autores, mas ele já começa, ele não começa, e quem escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros foi Moisés. O autor é Deus, ele não começa escrevendo uma Bíblia para provar a sua existência. Já começa descrevendo como ele criou, né, o que seria, a própria Bíblia chama de coroa da criação, a parte sui generis e especial, que é o homem, a sua imagem e semelhança. Os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. Tudo que Deus criou, ele criou para a sua glória. De toda a criação há uma porção chamada raça humana, e é a única que é eterna no seu psique, na sua alma, e que tem uma marca da imagem e semelhança de Deus nela, o imago Dei. Então, ele criou. Deus cria e uma frustração na criação, devido à queda do homem. Que Deus faz, Deus não se surpreende, porque Deus é perfeito. Deus já havia resolvido. Paulo fala assim, antes da criação do universo, Deus conheceu o sangue do seu Filho. Então, já havia sido solucionado o problema da queda antes da criação. Mas se Deus sabia que Adão iria cometer o que cometeu com Eva, por que Deus criou? Porque Deus sabia que Abel nasceria. E nós também nasceríamos. Então ele corrigiu tudo em Cristo, prometendo o Evangelho antes. No capítulo 3 de Gênesis, ele já apresenta o que nós chamamos de proto-evangelho, a solução de tudo, que viria um segundo Adão, perfeito, para fazer com que o Adão caído retornasse ao verdadeiro jardim do Éden. O verdadeiro jardim do Éden, a terra prometida, o reino milenar. O segundo Adão é Jesus Cristo. Há toda uma cristologia, como eu dizia no início,
o autor, que é Deus, ele vai além de Moisés, de Josué, de Samuel, que escreveu, dos reis que escreveram, de toda a literatura sapiensal do Antigo Testamento, a saber, né? Salomão, Davi, etc. Ele vai além. Então ele está escrevendo algo, e isso para mim é muito importante, eu tento imprimir isso nos meus alunos, enredo. A Bíblia tem enredo, nós chamamos de Heilsgeschichte. É um termo alemão, mas ele é internacional e ele deve de ser usado como o irmão acabou de falar. Facebook, deletar, WhatsApp, são palavras americanas que agora fazem parte do nosso vernáculo. Heilsgeschichte é algo muito importante. A Bíblia começa com Gênesis e termina com Apocalipse, e Daniel está ali, não é? Por um propósito, há um crescimento de revelação de Deus. E aí ele vem com as alianças, né? Abraâmica, noética, davídica, etc. Com Daniel, a importância de Daniel, que até, como eu disse na minha primeira fala, abala os teólogos e eruditos, porque é muita precisão em termos de data, tanto Kairos, que é o momento de Deus, quanto Cronos, que é o momento nosso. Porque nós vemos ali, nesses reinos, eu já vou lá rápido para não me delongar demais, anos sendo anos proféticos. E um ano profético, nessa toda essa estrutura de sonho de Nabucodonosor, que se encaixa com a imagem, aquela estátua, representa 7 anos. Então, o primeiro reino babilônico, ele se desabrocha porque Deus está querendo ensinar para o Israel de Deus. E o reverendo estava falando, e é verdade, hoje Deus tem um plano para a igreja como Israel, mas naquela época o Israel nação, o perigo da idolatria. Então, assim como através de José, Moisés, nós ficamos 400 anos no Egito, com a tendência à idolatria, à assimilação de toda uma teologia dos cananeus naquela época, Deus vem com o Império Babilônico. Deus usa a Babilônia e tira o povo de Israel, leva o que a gente chama de remanescente, o core em inglês, leva para o cativeiro, para que seja colocado, vamos dizer assim, na veia, um antídoto contra a idolatria. E essa é a bênção do reino da Babilônia. Ela se funde com o Medo-Persa, vem todo um Esdras e Neemias, de novo, num crono, no momento que a gente data, mas num Kairos, no momento de Deus, em que está propício agora para Deus a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a ordem é dada, Esdras vai, Neemias vai, termina toda uma construção e daqui a pouco nós temos cidade cercada e templo sendo construído. Ou momento de sítio arqueológico pronto para o templo ser construído. Cai o reino Medo-Persa, que é o segundo dos reinados ali, se levanta um reino grego, com alguém que, na minha opinião, não sei a opinião do reverendo, é alguém assim com uma sombra messiânica tremenda. Alexandre foi fenômeno. Como é que pode um garoto de 30 e poucos anos dominar o mundo, assimilar os povos, sem bloquear a religião, criando um sincretismo, permitindo proselitismo ali e preservando o idioma, desde que toda a parte acadêmica e toda a parte de administração jurídica, de legislação, fosse grega. O que acontece aí? Aí nós temos, olha, entrando no terceiro império da revelação de Daniel, nós temos o povo no local. Você tem Israel voltando para o território, isso é muito importante. E nós temos agora um idioma que está se tornando universal. Cai Alexandre, os eruditos nem têm certeza de como foi a morte dele, né? Ele cai, porque está se levantando lá um reino, lá na Gáulia, um reino que vai se chamar Império Romano. Os romanos vêm, pegam um pouco da estratégia de Alexandre, porém dominam tudo e começam as grandes obras e construções. Eles estabelecem a Pax Romana. Aí nós temos, olha, a nação de Israel com território.
Com o idioma, porque agora são trilíngues, a maioria. A juventude fala grego, como aqui no Brasil. A galera tem que falar inglês, fala grego, fala hebraico. Simeão, Ana e alguns textos, inclusive, porções de Lucas capítulo 1, tem até aramaico. Então você tem hebraico, aramaico e grego. E você tem o mundo numa paz, debaixo do Império Romano. Pronto, está tudo montado para que a pedra bata, venha o Messias e a revelação do segundo Adão, segundo Moisés, o verdadeiro Messias, o libertador, lá de Isaías, que os rabinos até hoje acham que o servo sofredor é a nação de Israel, tudo vem a coalescer, haja uma convergência na pessoa de Cristo. E eu concordo com o reverendo. Ele vem, ele estabelece o reino, ele diz assim, o Espírito Santo, o reino, eu estou entre vocês, mas nós estaremos dentro de vocês. E aí o reino começa, Satanás começa a ser bloqueado, aí, só para terminar, porque isso aquece o coração, quando João Batista estava lá na prisão, graças a Herodias, e ele já está, e olha, João Batista foi o precursor, João Batista batizou Jesus disse assim, olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, porém o menor no reino é maior do que ele. Olha as implicações do reino. Se João é o maior, Jesus está falando a verdade, eu creio na inerrância das Escrituras. Então veja só ali Jesus está dizendo assim, ó, João é maior que Moisés. Imagina um leitor lendo aquilo, um judeu. João é maior que Moisés, João é maior do que Davi, maior do que Salomão e maior do que os grandes profetas, Isaías, Jeremias, etc. Ele é o maior. Porém, no reino, o menor é maior do que ele. Então, o reino foi inaugurado. Aí João diz assim, ele está perdendo as esperanças e ele manda alguns dos seus discípulos, ele tinha 70. Pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias ou havemos de esperar um outro. Agora, olha, esse é o checkmate, na minha opinião, esse fecha tudo. Jesus fala assim para os discípulos, vai lá para João e diz para ele, olha, os cegos estão vendo, paralíticos estão sendo curados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Então, é muito de lade, né? Already now. O reino de Deus já foi inaugurado quando Jesus veio. O reino de Deus continua, basileia tuteu é o termo no grego. O reino de Deus, ele continua, ele vai se alastrando. Porém, nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo. Muitos desses 7 bilhões são muçulmanos, são ateus, agnósticos, que não, de jeito nenhum, passam pelo crivo de um dos textos que está tudo locked, fechado ali, olha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então o reino continua, mas o reino ele não está globalizado na sua pleroma, que a gente diz, completamente estabelecido. Aí vem um pouquinho da diferença entre a minha posição do reverendo, que não é heresia de nenhum dos dois lados. Haverá sim uma epifania, Jesus aparecerá nos ares, os que morreram em Cristo serão ressuscitados e subirão, haverá um reino milenar. Ele volta no final do reino milenar para uma parousia, para uma presença em que ele vai estar reinando sobre a terra, porque fica muito difícil algumas coisas. A salvação dos muçulmanos, a salvação de uma grande parte. Hoje os missiólogos acreditam que nós tenhamos no planeta por volta de 1 bilhão de cristãos. O problema é que eles incluem uma outra denominação, que é a católica romana. Eu tenho muita dificuldade de entender como que uma pessoa pode crer em João 14,6, sou o caminho, a verdade e a vida, e dizer que Maria é Deus, é mãe de Deus, etc. Então, eu já vou para menos, mas vamos ficar com essa, 1 bilhão de cristãos somente hoje. E os 6 bilhões? As guerras continuam. Nós não temos olha para a Síria, olha para regiões da África, olha para as injustiças, olha para o câncer, a abertura do irmão no programa, o problema do estupro, todas essas atrocidades.
Elas diminuíram com o reino? Diminuíram. O cristianismo, ele tornou a mulher nobre. Ele cuida da situação dos órfãos e das viúvas. Logo no primeiro e no segundo século do cristianismo, meu segundo mestrado é em pais apostólicos, na patrologia. Já ali nós começamos a notar uma diferença tremenda sociocultural e religiosa em Israel. Israel da diáspora. Por quê? Graças ao cristianismo. Dignifica a mulher, traz honra para o homem. Então, o reino começou. Eu só não vejo, e com todo respeito ao reverendo, e há muitas pessoas dos dois lados do espectro aqui, eu não consigo ver um milênio já totalmente em força total. No primeiro e segundo séculos da igreja, a posição dos pais, Irineu, Tertuliano, todos eles eram exatamente assim, haverá um milênio, lógico que eles dataram próximo dele, etc. Mas para mim, e eu termino, prometo com isto, quanto mais nós nos aproximamos daqueles que viveram ou conheceram, as pessoas que Deus usou para terminar o cânon do Novo Testamento, mais próximos nós estamos de uma hermenêutica pura. Toda vez, e nós tivemos já 2 guerras mundiais, o irmão vê, Primeira Guerra Mundial, estuda a história da igreja, houve um crescimento do pré-milenismo tremendo. Vem a Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Passa a Segunda Guerra Mundial, vem o crescimento da Revolução Industrial, vem agora a Revolução Tecnológica, entramos numa modernidade, pós-modernidade, o homem teólogo começa por que milênio? Só uma pergunta, e eu faço isso para os meus alunos, e peço para levantar a mão. Qual foi a última vez e quanto tempo faz que você ouviu um sermão em Apocalipse? Deixa eu pôr no ar as respostas que o nosso repórter apurou, e depois, no próximo bloco, o reverendo Dantas vai ter a palavra para rebater, se é que é possível, essa argumentação. Vamos lá. Lá em Daniel fala que Deus se levantará e levantará um reino que jamais será abalado. Esse reino que Daniel está falando é o reino milenar de Jesus? Esse reino que ele está falando sobre esse assunto, veja só, é um reino milenar com Jesus que o Senhor está preparando para as nossas vidas, né? Para todo aquele que são salvos na pessoa bendita do Senhor, né? Rapaz, essa resposta eu não sei te dar, não. Eu creio que sim. No meu entender, assim, que esse é um reino que jamais será abalado, né? Eu creio que será o reino celestial. Sim, eu creio que sim. Porque, pela que a palavra fala, é o reino de Cristo. E acredito nisso. Bom, o Zeca também é mau, né? Ele tem que explicar. Que todo mundo acredita que Jesus é rei e que ele reina e que tem o reino de Deus, é óbvio, né? Senão você não é cristão. O problema é quando? Né? Já começou, mas não concluiu, né? Reverendo Dantas. Então, ele acabou me ajudando, né, na argumentação, porque ele falou dos 4 reinos de maneira bem específica e a preparação para o reino de Cristo, para o reino de Deus, a chegada, de fato. Os romanos prepararam o ambiente e Cristo veio. A dificuldade é perceber que ali há o cumprimento já das profecias para Israel, mas não para Israel como nação, mas para os que creem. Deus nunca quis salvar só a nação de Israel, só um povo. E Paulo vai argumentar isso lá em Romanos 11, 10, 11, dizendo que o verdadeiro israelita não é o que nasce em Israel, mas o que de fato crê. Que foram eleitos, né, escolhidos para serem de fato verdadeiros israelitas. Mas agora a diferença é a seguinte: hoje você diferenciar a igreja de Israel, esse é o ponto de vista do pré-milenismo, que para mim não tem respaldo na Escritura. A partir de, por exemplo, Efésios, quando Paulo diz que de 2 Deus fez um povo. Hoje nós somos o Israel de Deus. Jesus veio. Mas ele concorda com isso, meu senhor? Sim, então, mas aí não está. A diferença é que chega um ponto em que a igreja Deus está agindo, Jesus está salvando um povo, a igreja. Mas a igreja hoje é constituída de judeus e gentios. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que é crê, judeu e gentil. Só para eu concluir. Então, se Deus agora estiver trabalhando só com gentil, deveriam se converter só gentios, não judeus. Se ele estiver trabalhando só com gentil e ainda vai dar
oportunidade quando ele voltar para judeus se converter, então a pregação do evangelho muitas vezes fica sem sentido dizer, se você não crê, você já está condenado. Se depois que Cristo voltar, vir aqui reinar, ainda houver chance de salvação, não precisará mais de fé porque ele estará presente. Você crê naquilo que você não vê. Então é uma implicação assim, a pensamento pré-milenista, e eu respeito também, todo respeito, fica a desejar para mim, nesse sentido, é que a obra de Cristo é diminuída. O que foi que Cristo fez? Ele não já está reinando? E agora o Evangelho a gente vai pregar para a salvação de todos os povos mesmo? E quem não crê vai estar condenado mesmo ou ainda haverá uma segunda chance? Porque Jesus vai voltar e aí as pessoas ainda vão poder crer nele e vão poder ainda serem salvas no milênio. Então, no esquema do senhor, como é que funciona? Porque eu vou chamar o intervalo e na volta o pastor vai responder. Daniel profetizou a vinda do rei, a vinda definitiva do reino de Deus. Cristo já está reinando. Ele virá agora para concretizar, para consumar e a instalar de vez. O reino de Cristo vai ser eterno. E agora ele vai se materializar também, mas não só para judeu, mas com a igreja junta, judeu e gentil. Bom, reverendo, a posição que até onde eu percebi do pastor Gustavo não é do dispensacionalismo, mas é do pré-milenismo histórico. Igual a minha. Que não tem nada, Israel e gentil é igual. Então no milênio, Jesus vai estar reinando com quem? No milênio, com salvos. Depois da volta. Então não haverá um milênio literal só com Israel, como prega o pré-milenismo dispensacionalista. O senhor pensa nisso? Com salvos, não. Com salvos. Com salvos. É. Com salvos. Então já é o novo céu e a nova terra. Não. A gente tem que ir para o intervalo que estourou o bloco. A gente volta já e depois, deixa eu ver só que coisa para a segunda metade do bloco. Vamos lá. Bom, estamos aqui discutindo a questão de quando é que começa o reino milenar de Jesus. Os dois debates dizem que o reino já começou, até porque é meio difícil negar isso à luz dos evangelhos e de todos os textos que foram mencionados tanto pelo reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto pelo pastor e professor Gustavo Gonçalves, da Escola Teológica da Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Agora, a diferença é, Jesus reinará neste planeta, fisicamente, ocupando o trono de Davi, ou, quando ele voltar, ele já inaugura o estado eterno, que é o Rei de Deus, no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém. Essa é a questão. Reverendo Flávio, antes de passar a palavra para o pastor Gustavo, quero que o senhor explique para nós o seguinte, e ele também vai ter que falar sobre isso. O senhor diz que a pedra já foi cortada com o nascimento do Senhor Jesus, a pedra lá da profecia de Daniel, objeto do nosso debate. Quem são 10 dedos dos pés lá, com barro e ferro misturados? Porque o texto diz, depois desses reis, os dedos, o reino misturado lá. Então, não é preciso que surja um último império, que a gente chama de império do anticristo, que esse sim vai ser esmagado pela pedra de Jesus? Surgirá o reino do anticristo, mas não está ali se referindo a isso, né? Não? Não, creio que está se referindo ao reino romano, que de fato estava misturado. E ele aliás, o Império Romano, ele caiu por si só. Houve, inclusive, imperadores romanos que não eram romanos, estrangeiros que foram imperadores em Roma, e que humilharam Roma e que eram terríveis. E Roma implodiu mais por uma questão de se misturar. É nesse sentido que a gente crê que o Império Romano foi destruído. Ele se destruiu. E ali essa mistura é desse último, do quarto império, do Império Romano. O Império Romano, na verdade, ele estava misturado e ele caiu. E aí vem o quinto reino, que é o reino de Cristo. E o reino de Cristo hoje está presente, no sentido universal e espiritual, e virá, quando Cristo vier, vai consumar esse reino, reinando para sempre. Então, os com a igreja. Lá é o Império Romano mesmo. É o Império Romano mesmo. O senhor concorda, professor? A base dos pés, que é uma mistura de ferro com barro. Com barro. E a pedra afeta ali e tudo vem abaixo. Eu concordo no seguinte, que é assim que eu vejo, estou sendo sincero, né? O Império Romano, na parte ferro, foi até Constantino.
Até Constantino. Quando Constantino viu aquele sonho das cruzes e a cruz vencendo, e aí ele oficializou o catolicismo como a religião do império, e aí logo começa porque os privilégios são grandes, pessoas que não eram sacerdotes e nem católicos na teologia, bruxos e outros aderindo, aquilo ali começou uma destruição tremenda da estrutura da parte de ferro. Talvez um detalhe diferente, eu não entendi direito o reverendo, e também não é tão importante agora, mas eu queria mencionar que, na minha opinião, o Império Romano, como império conhecido na época de Cristo, até Constantino, ele implodiu. O poder, a fama, o prestígio, essa Pax Romana, ele virou um reino de homoafetividade, promiscuidade, tremendo, e implodiu por si. Logo, os César não produziam gente de caráter, briga com o Senado, aí vem, olha, isso é algo sensível demais, magoa muita gente, na minha opinião, na opinião de teólogos que eu respeito, não é, que são eruditos convertidos, não é, porque nem todo PhD é. O que era Roma outrora, ela se tornou religiosa. Eu fui católico até a minha adolescência, quando Cristo entrou na nossa família. E por isso eu falo com cuidado. O que era Roma, capital do grande império, e o trono dos Césares, virou Vaticano. Inclusive nas roupas, né? Inclusive nas roupas, exatamente. E a gente começa a ver a história mais recente. Os reis da Inglaterra, os reis da França, têm de ter o cardeal, o arcebispo, você vê o rei se dobrando ao Papa. Não é? Isso é uma coisa tremenda. Eu não acredito, é difícil alguém dizer que, por exemplo, o Papa é o anticristo, aquele vicarius feliz Dei, você soma tudo dá 666. Há muita especulação. Eu gosto de uma frase do meu mentor, no doutorado, meu mentor foi o D.A. Carson, Dr. Carson, e ele fala assim que às vezes há mais bestas lendo o livro do Apocalipse, tentando interpretá-lo, do que propriamente a quantidade de bestas dentro do livro. Antigamente lá só tem duas. Antigamente era a televisão. Não, a televisão é o cavalo branco do Apocalipse. Por quê? Porque, lembra, a televisão no Brasil tinha 4 há pouco tempo, 2, 3 décadas, não é? Tudo da Disney era do diabo, sabe, esses movimentos que vêm. E aí é triste dispensacionalistas radicais pegando esse tipo de situação, e Hellmans é do diabo, Bill Gates e fica muito ruim. Mas com toda essa consideração sendo trazida à tona, o Vaticano tem que ser observado. Agora, vocês dois não mencionaram uma coisa que me chama muita atenção e que de vez em quando eu trago à baila aqui nos debates. O que a gente vê hoje, em pleno século XXI, né, com a dominação absolutamente mundial dos Estados Unidos. O senhor falou que o último império foi o romano. Os Estados Unidos dominam muito mais que o Império Romano. E aí? Não está na Bíblia o domínio americano? Só porque Agostinho não sabia que Estados Unidos existia? Perdão, essa foi maldade. Não, o Império, os Estados Unidos hoje, ele tem uma influência, mas ele não exerce um império como ele exerceu, como Babilônia exerceu, como eles fizeram dos outros reinos vassalos. Aqui está a história da Revolução aqui no Brasil e na América Latina inteira. De repente mudou a Lua, tudo quanto é governo da Latinoamérica vira militar. O mundo hoje está olhando para a China como uma potência. O mundo hoje está olhando para a China como uma potência. A gente aqui vê os Estados Unidos, né, também. Mas é uma potência comercial, econômica. É tanto que o que acontece lá... Quem é que manda no mundo?
Hoje está difícil saber, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, quem manda mesmo é Cristo, é Deus, que está mandando em tudo. Agora, e os governos estão aí. Agora, a gente está caminhando para o cumprimento também da Escritura, que diz que os reinos se unirão. Ele está começando a acontecer isso. União Europeia. A União está acontecendo, os povos estão se unindo. O direito está se dando privilégio mais às leis, digamos das assim. minorias. Não, mas assim, as leis nacionais estão cedendo às leis internacionais. Está se criando um sistema jurídico único no mundo. Está se criando um sistema político único no mundo. As coisas estão se juntando, as nações estão se juntando. Mas você mesmo falou que o anticristo não vai ter império? Não, ele vai se levantar no último dia. E por que ele não é dias. os dedos misturados lá da estátua? Porque, como o reverendo colocou, ali é o quarto reino, que aparece que é metade ferro, metade barro. E esse é o Império Romano, foi o Império Romano. Ali não dá um outro império com... Então deixa eu fazer uma pergunta bem específica para o senhor, pastor. Por que é uma pergunta, uma milenista já me fez várias vezes essa pergunta. Ô Heber, para que Jesus precisa governar nesse planeta? Já não tem uma história de suficiente? Já não passou tudo que tinha que passar? Por que ele tem que ainda esperar mais 1000 anos para instaurar o estado eterno? Por que o senhor vê necessidade de um reino milenar de Jesus na Terra? Bom, primeiro porque há várias passagens que falam. Eu sei que é difícil ficar só com um versículo em Apocalipse capítulo 20, mas eu estou com 2 versos aqui de Romanos capítulo 11, só o início e o final. Ele começa assim em Romanos 11:1, né? E está na Nova Versão Internacional. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Né? Nesse momento aqui, o que o reverendo falou há pouco é verdade. Há uma fusão de povos, judeus e gentios, que é o mistério em Efésios, que foi outrora oculto, agora revelado. De que dividia, não divide mais, não há mais, não é? Judeu, grego, servo, escravo, livre, todos somos um povo só. A palavra é laos tuteu, povo de Deus, que tem sombra, aí que vem o enredo da Bíblia, no Antigo Testamento. Quando Deus chama Abraão, eu já vou chegar lá, mas precisa de contexto. Quando Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, Deus chamou um homem. E idolatria rolava, e rolava na família de Abraão. Deus chamou um sem aparência e sem formosura e fez uma aliança com ele. Diateque, a palavra aliança. Se você acreditar em mim e eu me tornar o seu Deus, eu vou te dar solo. Vou te fazer uma grande nação. Esse é o elemento que o judeu, até hoje da diáspora, celebra. Por isso que eu falei há pouco, né? Eu fico empolgado de ver que, de repente, você tem, na primeira vinda de Cristo, você tem um povo Israel, pagana e um grego koiné. Né? Deus orquestra assim. Então, Deus levanta ali Abraão e ele vai fazendo. E quando Deus, em Cristo, quebra essa muro que separava, e Paulo escreve em Romanos, é o mesmo autor de Efésios, ele já sabe que para Deus tanto faz judeu como gentio, ele está aceitando a todos, né? De novo, pegar um texto do que o reverendo mencionou, Mateus 28, né? Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, e eis que estarei convosco até o último escatom, até o final dos tempos. Paulo sabe disso, mas olha o que ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, ele está falando de Israel aqui, no começo. E ele vai, não dá tempo, deixa eu ir por onde ele fecha, no último verso. Ele diz assim, olha, aqui ó, verso 25, irmãos, não quero que ignore de novo, ó, mysterion, esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel, olha a resposta, experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Chegando à plenitude dos gentios, o cálice da ira de Deus transborda, Jesus vem reinar, porque quando ele começa a reinar em pessoa aqui, através dos santos, que foi acho que o segundo bloco nós falamos sobre isso,
E ainda virão 2 testemunhas, que alguns acham que é Elias, porque Elias não passou pela morte como todos nós passamos, não é? E outros acham que seria de um lado Elias, do outro Enoque, porque Enoque foi tomado. Então, em toda a revelação, de Adão até o último Adão, somente 3 tiveram mortes assim, não é? Jesus é o incomparável, mas se vai trazer 2 testemunhas, traz Elias e traz Enoque. Você tem Elias, você tem Enoque, e você tem Jesus presente, e Deus já fechou os gentios, ele se volta para os judeus. Aí a conversão de judeus, muitos judeus se converterão, que é o argumento de Paulo aos Romanos. Agora, uma coisa importante é entender que de Romanos capítulo 1 até o capítulo 10, e depois do capítulo 13 ele fecha a carta, ele está escrevendo para todo mundo, é verdade, mas ele está falando de um parêntese na história. Deus, ele se volta para os gentios por causa desse endurecimento aqui do verso 1, mas ele ama. E nós não temos tempo para falar, quem sabe um dia nós pudéssemos falar sobre a oliveira verdadeira e a enxertada, né? Nós não somos, e nós fomos trazidos e adotados. E um texto lindo que diz assim: a quem muito perdoou, muito amou. Ora, se o julgamento de Deus começa pela casa de Israel, onde comparecerá o gentio? Então, há uma glória tremenda em nós estarmos aqui, brasileiros, que na época das grandes promessas e do cumprimento maior e absurdo que foi a obra do Calvário, morte, sepultamento e ressurreição, nem existia Brasil. E ele já fazia por nós, e ele nem nos conhecia ainda. E ele derramou o seu sangue. Isso é maravilhoso. Vai ter. E para terminar, pastor, existe uma teologia embrionária em Gênesis que desabrocha de uma forma exuberante em Apocalipse a história de Cristo. E a cristologia é o fio de ouro que liga tudo isso. E, na minha opinião, ela reluz demais com Jesus reinando por 1000 anos através dos seus santos. Tá bom, ok? Vamos lá. Muito bem. Hoje é sexta-feira, é dia do Vejam Só Que Coisa, né, que o nosso querido Zeca prepara. Eu não sei o que ele foi que ele fez, a gente vai pôr no ar e depois a gente retoma aqui para os últimos comentários. Vamos lá. Voltamos com mais uma edição do Vejam Só Que Coisa. E aí, tá preparado? Bom, vamos falar sobre aquilo que tem feito sucesso na internet, ou curiosidades, denúncias, aqui no nosso quadro Pode Tudo. Na verdade, acho que pode tudo é demais, né? Não é bem assim. Bom, deixa essas explicações para lá. Vamos direto para a sua participação. Isso sim é importante. Olha só o nosso na tela. É ali no Facebook que você manda a sua participação. Pode ser algo seu ou ainda que você viu e quer mostrar aqui. Bom, fique à vontade. O importante é você participar. E hoje vamos mostrar mais uma daquelas loucuras que só a mente humana é capaz de realizar. Vejam só que coisa. Hoje em dia voar não é nenhuma novidade. Porém, esse desejo ainda fascina a maioria das pessoas. Mas e se ao invés de precisarmos de uma máquina enorme, tipo um avião, pudéssemos usar apenas um pequeno skate? O que você acha disso? Olha só, esse inventor francês acreditou em seu projeto maluco e depois de muitos anos de desenvolvimento, o skate voador está praticamente pronto e logo deve estar disponível para venda. Isso mesmo, logo mais você poderá comprar o seu modelo também. Para demonstrar como o projeto está avançado, no dia 30 de abril, o próprio inventor fez mais um teste de voo, dessa vez sobre as águas do mar no sul da França, e fixou um novo recorde de distância.
foram 2.252 metros. E olha que esse número já foi adicionado ao Guinness Book do ano que vem. Com 4 motores turbo, o Flybird Air é bem compacto e a maior parte do projeto e toda a tecnologia usada permanece em segredo. O que se sabe é que ele tem autonomia de cerca de 10 minutos, pode alcançar mais de 10 metros de altura e uma velocidade superior a 150 km por hora. Olha, o preço ainda não foi divulgado, mas a lista de interessados aumenta a cada dia. E você, quanto teria coragem de pagar para sair voando livremente por aí? Atualmente, com essa crise toda aqui no Brasil, acho que esse modelo de skate vai ficar encalhado nas prateleiras. Mas para quem gosta de aventura radical, de repente é um prato cheio. Olha, aliás, eu pensando aqui, acho que, por exemplo, numa cidade como São Paulo, cheia de trânsito, acho que esse skate seria uma boa saída. Imagina só, voando e deixando todo aquele congestionamento para trás. Olha, de repente pode fazer muito sucesso. Bom, e você, tem algo interessante para compartilhar? Olha só o nosso endereço de novo aqui na sua tela. Entra lá, participe, envie a sua história para ser contada aqui no Vejam Só Que Coisa. Bom, isso só na próxima edição, porque essa daqui, meu amigo, já terminou. Um abraço e até a próxima. Fala sério, não? Olha, isso é coisa do anticristo. Eu falei para ele, olha o Apocalipse aí. Porque, olha, agora tem um detalhe, né? Se ele pegar esse troço aí e andar na velocidade que falaram lá no Rio Tietê, ele vai ser multado, né? Só 50 km por hora. Mesmo que seja no meio do rio, né? Maurício José de Oliveira, ele mora na capital. Segundo Daniel 2,44, o reino que será levantado por Deus jamais será destruído, e fará em pedaços todos os outros reinos, e ele mesmo permanecerá para sempre. Se é para sempre, não pode ter um tempo determinado. O sempre é eterno. Portanto, não são os 1000 anos. A instauração do Estado eterno. Já o Walter Cardoso, de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ele cita aqui a prisão de Satanás, Apocalipse 21 e 2. Me parece claro que haverá um período de 1000 anos em aberto, em que haverá população sem as intervenções do diabo. Portanto, por que não poderia Jesus reinar nesse período? Nós sabemos que fisicamente Jesus ainda não reinou aqui na Terra, e isto precisa acontecer, pois se não acontecer, a criação de Deus, constituída de matéria física, não seria reconciliada a Deus. Concluindo, digo que não somente o ser humano deve receber o reinado de Jesus, mas também toda a criação. Nada pode ficar de fora de Jesus Cristo, mesmo que posteriormente todo o universo seja transformado. Legal. Muito bem. Reverendo Dantas, suas considerações finais. Weber, acho que a gente acaba concordando em muita coisa, né? Talvez a discordância seja somente nesse último ponto de Jesus reinar sem ter ainda transformado este mundo, né, no novo céu e na nova terra. Nós cremos que haverá um reino material. O novo céu e a nova terra será material. Nós teremos corpo físico e tudo mais. Isso aí é uma outra questão, que aí se concretizará esse reino. Essa consumação vir esse reino material, esse novo céu e nova terra, e com Israel, mas o Israel de Deus, que é constituído então de judeus e gentios que estão se convertendo e que se convertem. O reverendo leu o texto de Romanos 11, quando Paulo diz, olha, Deus não rejeitou Israel, aí ele dá o contraponto, ele diz, eu sou israelita. Prova de que Deus não rejeitou. E eu creio. Ele não rejeitou pessoas de Israel, como não rejeitou também, nem a própria nação em si, mas deles são as promessas, os patriarcas, mas a salvação é para aqueles que creem, tanto judeu como gentil. Na pregação do Evangelho ao longo desses 2000 anos que está sendo oferecida a salvação em Cristo Jesus. E eu gostaria só de concluir, hoje dizendo alguma coisa, mais importante, é você pensar sobre como você está, de que lado você está. Você já está com Cristo? Então você vai estar com Ele, né? Seja como for o reino dele na volta de Cristo, né? E quando você crê, você passa a fazer parte do reino de Deus, que já está inaugurado e será consumado na volta de Cristo. O senhor quer as suas considerações finais? Eu tenho um minuto. Tem um minuto? Ok, eu quero agradecer, é um prazer ter alguém como o reverendo num diálogo como esse, e me faz muito. Quanto aos ouvintes, a questão são duas no meu coração, um dia
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Kurios. No céu, na terra e no inferno. Quem manda é Deus, quem manda e quem reina é Jesus. E coisas que a mente humana jamais imaginou, jamais pensou, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Apocalipse foi deixado fora do cânon por Lutero, considerado literatura de palha pelo grande Lutero. Apocalipse está de volta, está aqui, e a gente se esquece muito que lá dentro, no último livro da Bíblia, tem a última bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que medita nas profecias deste livro. Que Deus abençoe sua vida. E através de Apocalipse vai abençoar muito. Amém. Amém? Bom, o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também o pastor e professor Gustavo Gonçalves, do IETEB, ambos estão com o contato deles publicado no site vejamsó.com.br. Se você for lá, no campo convidados, você tem o e-mail deles para fazer convites, tirar dúvidas, mandar e-mail e assim por diante, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar o presente da Agrade. Júlio César Monteiro Nascimento, ele mora lá em Santa Cruz do Capibaribe. Estive lá em Pernambuco 2 vezes nessa cidade maravilhosa. O que tem de crente lá é uma maravilha, né? Eu só não gostei da insistência deles em eu comer buchada de bode. Eu comi o bode, mas a buchada não. Né? Mas o ósculo santo do povo de Santa Cruz do Capibaribe, um lugar maravilhoso, gostei demais. Para você que fica com a gente, que emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos encontraremos novamente no próximo Vejam Só.